caminho do interior. E boa noite às duas que estão ali, que eu não conheço muito de vocês. Seja bem-vindas, É? Ana e o Devana. E deu, né? Carolina. Hã? Ana Carolina. Ana Carolina? Outra. A outra, né? Então, nós estamos no nosso curso, para vocês duas que estão chegando, é sobre o caminho da perfeição, né? Sobre a vida interior, o caminho da perfeição. Obviamente que assistindo às aulas, que eu fiz a primeira vez, ninguém vai ser perfeito assistindo essas aulas. Se a gente vai para cá ou mais para poder enxergar. Não vamos ser perfeitos, né? Nós estamos aqui buscando primeiro saber a parte teórica, para saber o que consiste o caminho da perfeição, né? Hoje nós vamos começar assim. A gente veio muito falar assim, sobre a união com Deus, né? Nós nos unimos a Deus, Deus mora na gente, somos morados do Espírito Santo, eu e Deus, né? Deus é mim, Deus é meu Criador. Em que sentidos exatamente isso quer dizer, né? Eu vou ver essas palavras assim, e elas são verdadeiras, mas a gente às vezes não tem a exata dimensão disso aí, né? Muitas pessoas têm, mas muitas não têm. Então é isso que vai tratar a aula de hoje. Nós, homens, vamos fazer um paralelo. Nós, homens naturais, né, somos dotados de corpo e alma, né? Somos o corpo e somos alma, né? E a nossa alma é o que dá forma ao nosso corpo. Isso já vimos em outras aulas. Então, a nossa alma dá forma ao nosso corpo. A nossa alma é o que dá vida ao nosso corpo. Tanto é que quando a alma se desprende do corpo, o corpo morre, né? Então a nossa alma, o corpo morre, a nossa alma vai para algum lugar, que nós, cristãos, temos só 3 possibilidades: céu, inferno ou purgatório, né? Então o que dá vida para o nosso corpo é a nossa alma, né? E nós somos parecidos com as plantas porque nós temos sob certo modo, né, uma alma vegetativa, que é o que nos faz com que nós nos reproduzamos e nós nos multipliquemos, né? Então nós temos essa alma vegetativa. Nós temos uma alma sensitiva também, que é o que nos deixa comparado com os animais sensíveis, né? Os animais brutos, né? Então nós temos uma alma sensitiva, como os brutos têm: o cachorrinho, o gato, a galinha, a minhoca, todo mundo, toda essa gente, esses seres, né, brutos, possuem a alma sensitiva. Nós também. Então nós nos assemelhamos, sob um determinado aspecto, às plantas, nos assemelhamos, num determinado aspecto, aos animais brutos. Só que nós nos diferenciamos de tudo isso, principalmente dos animais brutos, né? Porque nós temos uma alma intelectiva, né? Nossa alma intelectiva. É isso que nos diferencia dos animais brutos. Qual é a diferença que tem nós e o cachorro? Porque nós temos intelecto, nossa alma intelectiva, o cachorro tem. Certo? Né? Porém, o cachorro tem alma vegetativa, tem alma sensitiva. Nós temos uma alma que é alma intelectiva, né? Que é ali que vai ter, nessa alma intelectiva que vai estar nosso intelecto, nossa inteligência, nossa vontade, nosso dia a dia, nossa memória, nossa imaginação, tudo está ali nessa alma, né? Coisa que os cachorrinhos, os papagaios, os macacos não têm. Certo? Ao mesmo tempo, então, que a nossa alma vivifica o nosso corpo, deve existir algo que vivifica a nossa alma. Então, quando a gente estuda o caminho da perfeição, nós estamos estudando o caminho percorrido, claro, por eu, né? Mas nós estamos falando principalmente daquela porção do nosso ser humano que é o que vai se salvar, que é a nossa alma. Então, quando a gente estuda a alma entendida como sujeito, né? Eu podia estudar você como sujeito. Então, eu vou fazer a tua biografia, né? Onde é que tu nasceu, qual é a cidade, quem foi teu pai, tua mãe, onde é que tu estudou, o que tu trabalhou, quais eram os feitos, quais eram os livros que tu escreveu, não escreveu.
Agora, quando eu estou falando do caminho da perfeição, nós estamos falando de um outro sujeito, que é o sujeito, que é a alma. A alma é o sujeito, né? Se a alma, que é a mesma alma, se a alma vivifica o corpo, alguém deve vivificar a alma. Alguém deve dar forma para essa alma. Porque a nossa alma, ela é infundida na gente lá na concepção, né? Até foi comentado, acho que na aula passada, uma aula que quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, cria um halo de luz ali, né? Hoje eu até ouvi, por coincidência, eu abri o Facebook e estava aquele vídeo ali. Já viu? Não. Tem no meu Facebook, eu coloquei o vídeo. Eles fizeram algum scanner, né? Bem no momento da fecundação ali, não sei se era uma cintilografia, alguma ressonância magnética. Olha, o espermatozoide ele fecunda o óvulo em um halo de luz, depois aquela luz se apaga e começa a ter reações dentro do óvulo, sabe? Então eles acham que aquela luz já viu nada, eles acham, não viu? Não. Alguém comentou na aula passada, talvez acho que foi ali. Então essa luz ali é a infusão do Espírito Santo, é a infusão da nossa alma, quer dizer, infusão da alma. E essa alma, a partir daquele momento, ela vai, assim como eu, o indivíduo, vou escrevendo minha biografia, essa alma, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida da gente, entendeu? Né? Então, essa alma, ela tem que ser algo que dê uma forma para ela. Assim como a alma dá forma para o corpo, algo tem que dar uma forma para a alma. E o que dá a forma para a alma é a graça santificante. É esse organismo espiritual cujo sujeito é a alma, cuja causa formal é a graça santificante. É esse organismo espiritual que a gente fala quando a gente se refere e diz que Deus está com a gente, nós somos habitados do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos unidos a Deus. Então nós estamos falando da nossa alma, certo? Nós vamos ver mais para frente, parece um pouquinho melhor isso. Maria, assim como a alma dá forma ao nosso corpo, né? Dá vida ao nosso corpo, né? A nossa alma dá vida ao nosso corpo, né? Quando a nossa alma se desprende do corpo, o corpo morre e a alma vai para o céu, para o inferno e para o purgatório. Não é assim que acontece? A gente sabe que é assim, né? Só que a nossa alma também, ela tem algo que dá vida a ela, a alma. Assim como a alma dá vida ao corpo, tem que ter algo que dá vida à alma, para que aquela alma se desenvolva. Que essa alma, que é o sujeito do nosso estudo, nós vamos chamar ela ela vai receber algo que vai vivificar ela, e a gente vai chamar isso de organismo espiritual, né? Nosso organismo natural, chamado de corpo e alma. Mas nós também temos a nossa vida interior, nós temos um organismo que logo depois da concepção, ele vai se modificando, ele vai crescendo em qualidade, que é a nossa alma vivificada por algo. Esse algo é a graça santificante, certo? Tá? E é nesse organismo espiritual que se dá, então, aquilo que nós vamos estudar hoje, a união nossa, dessa alma, com Deus. É ali que dá a união, é ali que dá o conhecimento é ali que nós temos o conhecimento de Deus, né? É ali que se dá se nós vamos ser amigos de Deus ou não, certo? Assim como no meu corpo existem algumas potências, por exemplo, com o Leonardo, ele com o Rafael, ela com a Milene, com a Ana, nós temos as nossas potências. Quais são as nossas potências enquanto ser humano? Inteligência, razão, vontade, livre-arbítrio, memória, imaginação, né? Essas são as nossas potências, né? O organismo espiritual, que é esse que caminha no caminho da salvação, ele também tem as suas potências. Eu, por exemplo, só me desenvolvo adequadamente se eu pôr em prática as minhas potências, né? Então, a minha inteligência, a minha vontade, o meu livre-arbítrio, então, isso tudo eu dependo de eu ativar essas potências, pôr elas em ato, para que eu me desenvolva enquanto indivíduo, né?
colocando potência, eu vou ter um trabalho que me dignifica, vou estudar, vou fazer minhas coisas, vou fazer meus trabalhos manuais, né? Então isso eu ponho em prática meus atos, minhas potências, certo? Né? Eu tenho vontade de acordar de manhã cedo, de trabalhar, eu escolho ir na balada, ou ir, de repente, ficar em casa rezando o terço, eu escolho pela minha razão, minha inteligência, né? Minhas potências. Eu, enquanto indivíduo natural, né? Como homem racional. Agora, esse organismo espiritual que nós estamos falando, que é esse que é o que busca a salvação, esse que está no caminho da salvação, esse tem as suas potências também, que são as virtudes. Então, o corpo e a alma. A alma vivifica o corpo. A alma é vivificada pela graça santificante. Eu, enquanto indivíduo natural, tenho as minhas potências, minha inteligência, minha razão, minha vontade, minha vida, memória, imaginação, consciência, são minhas potências. Mas o meu organismo espiritual, que ele tem sujeito à alma, ele também tem as suas potências, que são as virtudes. Certo? Que são as virtudes. No caso, nós vamos chamar de virtudes infusas. Porque no meu organismo natural, vamos diferenciar então, vamos chamar um de organismo natural e outro organismo espiritual ou sobrenatural. Você consegue diferenciar pelos dois? Sim. Para quem estuda, nós diferenciamos os dois. Quem estuda Jesus Cristo, né? Tem o homem, estudar o homem Jesus Cristo, vamos estudar Cristo. Não é assim, mas a gente faz para estudar. Né? Então nós vamos separar nós também. Então, tem a nossa vida natural e tem a nossa vida, nosso organismo sobrenatural. Então, ambos têm o seu sujeito, né? Tem a sua, que dá forma ao sujeito, e cada um tem as suas potências. Certo? Lá no indivíduo natural, ele tem as suas potências também está as virtudes, mas essas são as virtudes, eles chamam de habitual ou virtudes naturais, que elas têm os mesmos nomes das virtudes infusas que tem no organismo sobrenatural. A gente vai ver mais pra frente um pouquinho depois. Só que daí no organismo espiritual, que esse caminho da conversão, nós chamamos de virtudes infusas, que são as teologais, que são 3, e as outras morais infusas, que são 4. A gente vai ver mais pra frente isso aí. Então não precisa quebrar a cabeça. Vai seguindo para dizer, mas para entender isso aí, isso é para depois. Até aí deu para entender bem a separação? Deu na sua que deu. Tá. Agora nós vamos voltar lá para a criação do homem. Lá na criação, lá no 6º dia. Vamos lá para o 6º dia. No 6º dia Deus criou o homem. Do barro, né? Do pó, do barro, criou o homem, criou Adão. E quando ele criou Adão, ele criou um animal sensível. Né? Só que então o Adão ele era parecido com as plantas, ele tinha o poder, o Adão tinha o poder de procriar, tinha. Ele não era estéril, então ele tinha a alma vegetativa dele. Ele tinha alma sensitiva também, porque ele era parecido com os animais, ele enxergava e sentia. Tanto é que ele enxergava e sentia, cheirava, depois que ele olhava para os animais e ele nomeava, conforme a essência. Ele olhava um elefante e disse, esse é um elefante. Ele olhava uma formiga e disse, esse vai ser uma formiga. Ele tinha uma visão muito maior que a nossa, né? Era uma inteligência difusa que ele tinha, ele olhava, nós não pegamos a essência das coisas, pegamos os fenômenos, mas Adão pegava a essência das coisas. E foi a partir da essência que ele nomeou cada ser conforme a sua espécie. Né? Só que o Adão, além de ter a alma sensitiva, ele tinha também, Deus infundiu nele a alma intelectiva. A alma intelectiva é o que no Gênesis diz que é o sopro. Porque o sopro, quando Deus fez o Adão e deu o sopro, muitas vezes a gente diz assim, não, o sopro é a vida, então Deus deu a vida para Adão. Mas isso não pode ser assim, por quê? Porque Deus já tinha criado a vida antes do Adão. A vida, essa vida animal, essa vida vegetativa, já existiam as plantas, existiam os animais.
Deus já tinha criado a vida. Então o que é o sopro? O sopro é essa vida desse organismo espiritual. Entendeu? Então, quando Deus assoprou o Espírito, o sopro do Espírito, então isso está sendo formado no Adão, exatamente aquilo que ia diferenciar ele dos animais e ia assemelhar ele a Deus. Isso foi o sopro do Espírito Santo. Fala. É interessante falar isso aí, porque eu já vi da parte do pessoal ateu justificar que a alma seria o sopro só o sopro ali. Mas não tinha vida nos animais, então aquilo ali que era a diferença. Né? Exatamente, porque Deus não criou a vida com Adão. A vida existia. Deus já tinha criado todos os peixes, todas as árvores, já tinha criado todos os animais. Então não é porque em Adão Deus criou a vida, não, Deus criou a vida antes. Não foi assim? Deus criou no sexto dia o Adão. Toda a criação dele foi até o sexto. No quinto, ele no sexto ele criou Adão, ele no sexto descansou ainda. Então a vida existia. Quando Deus criou Adão, ele criou Adão, o barro com vida. Aí ele soprou o Espírito Santo para quê? Para diferenciar o Adão dos outros animais e para assemelhar ele ao próprio Deus. Né? E esse sopro do Espírito Santo é o que vai dar na gente, então, esse contato nosso com o Criador. É a partir desta alma intelectiva, da face dos animais e nos nosso semelhante a Deus, é essa substância que é a nossa alma que vai ter o contato, vai ser aí que dá o contato nosso, a nossa união vai se dar nesse contexto, nessa substância da nossa alma. Entendeu? O efeito do sopro do Espírito Santo no homem, agora no homem em geral, né? É exatamente você fazer com que o homem ele tenha a consciência das coisas, consciência de si mesmo e consciência daquilo que está em volta dele, que é uma coisa que os animais não têm. Um cachorro não tem consciência dele mesmo e nem consciência das coisas em geral. Por exemplo, se está calor, a gente sabe que está calor porque o calor é quente. Se eu joguei uma pedra no teu carro, eu sei que fui eu que joguei a pedra no teu carro. Então você tem minha consciência. Se eu vejo um fato acontecendo, eu estou vendo a Daiane entrando naquela porta. Eu vejo aquilo, eu tenho consciência daquilo ali, eu sei que ela está entrando ali. Né? Então a consciência é essa, eu sei que ela está entrando naquela porta. Os animais não têm essa consciência. Né? Por exemplo, os ursos polares eles não têm consciência das focas, nem das minhocas, nem dos elefantes, eles não têm consciência disso aí, não sabem que existem elefantes, minhocas. Né? Depois a gente tem essa consciência. E essa autoconsciência nossa, que vai ser possível a gente ter consciência de nós mesmos, do nosso entorno e consciência de Deus. Né? De Deus. Os peixinhos não têm consciência de Deus. Não tem, os macacos não têm. Por quê? Porque eles não têm o sopro do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo não soprou neles. Quando a gente tem a autoconsciência, a consciência de mim mesmo, eu como autor dos meus atos, né? Então eu consigo contar a minha história. Se eu consigo contar a minha história, então eu consigo contar tudo que eu fiz de errado e tudo que eu fiz de certo. Não é assim? Se eu consigo contar a minha história, eu consigo fazer um exame de consciência. Os gatos não fazem exame de consciência. Simplesmente desvivem. Né? E se eu sei fazer um exame de consciência, eu sei confessar os meus pecados. Certo? Eu sei confessar os meus pecados. Por isso que confessar os pecados é tão importante. E nessa relação do organismo espiritual. Porque você não fazer um exame de consciência, você não contar a tua própria história, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque você se fecha. Porque se o Espírito Santo ele sopra a tua alma, a tua consciência, a tua inteligência, a tua vontade, para exatamente você, por humildade, contar o teu de consciência de você mesmo, você não contar a tua história, é você se fechar, é você dizer assim, eu não quero contar a minha história. Você não quer contar a tua história, então tu vai estar se fechando ao sopro.
Certo? Ao contrário, quando você faz esse organismo espiritual, você colabora com esse organismo espiritual para que ele ande no caminho da perfeição, você está tendo consciência disso aí. A tua alma está se abrindo a Deus. Né? Então Deus vai conseguir. Aí depois nós vamos falar agora que é uma coisa importante, que é o que vai, entre aspas, turbinar aquelas nossas potências, que são as virtudes, que são os dons do Espírito Santo. A hora que você perde a consciência de você mesmo, você não conta a tua história, você não confessa os pecados, você se fecha com os dons do Espírito Santo. As tuas virtudes infusas vão se atrofiando. E a tua graça santificante, a hora que você atrofia a tua alma intelectiva, a hora que começa a atrofiar a tua inteligência, a tua memória, a tua imaginação, tu vai matando a tua alma intelectiva, vai ficando burro. E acontece a mesma coisa na nossa organismo espiritual. A hora que vai matando as virtudes infusas, e você se fechou ao Espírito Santo, você vai matando o teu organismo espiritual, vai matando a tua alma. E você não deixa a tua graça te crescer, se desenvolver. Certo? Dúvida muito complicada? Não, Né? não. Vamos fazer uma comparação entre Jesus Cristo e nós, para nós podemos entender agora essa união, como é que está essa união. Em Jesus Cristo, a união, a gente chama que é uma união da substância humana de Jesus Cristo com a substância divina. Se une, essa substância é uma união essencial, é uma união substancial, que vai formar um indivíduo. Uma personalidade, são duas substâncias que se unem essencialmente e formam um indivíduo, Jesus Cristo, né? Na personalidade do Verbo, né? Enquanto a parte humana é um instrumento do Verbo para fazer os milagres, para vir para a terra, para poder enxergar, para poder tocar, para poder morrer na cruz, para sangrar, para sair água, para ensinar a Eucaristia. Tudo isso, a parte humana é instrumento para isso. E ele colaborou tanto para Jesus Cristo, né, ele colaborou tanto que o que aconteceu? Ele foi elevado aos céus, ele foi santificado, né? O homem colaborou tanto o Verbo, né, a ponto de morrer na cruz, que ele foi ressuscitado. E foi ascendido aos céus. E é só a partir dele agora, com essa colaboração perfeita. Deus deu todas as graças para ele e ele distribui a graça para nós. Inclusive a graça santificante. Quem nos dá a graça santificante é Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Todas as graças saem do Jesus Cristo. No caso do batismo, nós recebemos a graça santificante por ação do Espírito Santo. Em outras vezes nós recebemos por ação, pela intercessão da Virgem Maria. Mas Jesus Cristo então tem essa união com Deus, o homem Jesus Cristo tem essa união com o Verbo de forma essencial, onde existe uma pessoa só, que é a pessoa do Verbo, certo? Agora, a união nossa com Deus não se dá na mesma forma de Jesus. Nós temos a nossa substância, nós temos a nossa alma, e Deus tem a substância divina. Essa substância divina, ela se comunica, ou, antes, a nossa substância, nossa pessoa, participa da substância divina, na nossa alma, na graça divina. Porque tudo começou lá no sopro do Espírito Santo. É o sopro do Espírito Santo que nos dá a nossa alma intelectiva, e essa alma intelectiva que Deus põe contato, ele toca nela pela graça santificante. Certo? Entendeu? Esse contato nosso é acidental. Né? É acidental. Não é essencial para isso. Nosso é por um acidente, é acidental.
Nós somos pessoas, mas nós não somos Deus. Nós recebemos um contato da substância por acidente. Porque Deus quer, mas não acidente. Então é esse contato nosso, nessa participação na substância divina, através da graça santificante, que dá a nossa união com Deus. Então nós temos duas formas de união com Deus. Uma forma natural, já que Deus tem poder, Ele é onisciente, é todo-poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, então sob esse ponto de vista, nós naturalmente somos filhos de Deus. Mas nós temos uma coisa que o nosso organismo espiritual, pela graça daí, é filho de Deus. Por esse detalhe aí, então, a substância divina que toca na nossa substância através da graça santificante. Vai falar? Duas coisas assim. Uma coisa interessante que já tentaram fazer todo tipo de experiência com o animal, principalmente com o macaco, para tentar a comunicação, tá? O máximo que conseguiram foi uns ruídos assim, né? E o animal não tem jeito. E outra coisa, a própria questão de morte, né? O conceito de morte na ciência foi variando por anos, né? Em algum momento era parar o coração, depois era não sei o quê. Hoje acho que o conceito de morte cerebral, né? Mas tem vários casos que a pessoa também pode voltar e tal. Então a própria ciência teoriza ali a morte ali para dar uma resposta, mas não tem nem sequer encontrou onde fica a consciência humana. Tem um monte de teoria ali de que as sinapses fazem não sei o que, não sei aonde, mas nunca se chegou assim no ponto de descobrir o que é assim. Inclusive os caras macaqueiam assim com a inteligência artificial, coisas lógicas e tal, mas ainda assim são comportamentos que a máquina aprende e repete, né? E desenvolve, que é diferente do ser humano também. Assim, a consciência humana, a gente não sabe onde ela está, mas certamente ela não está no cérebro, né? Ela não pode ser uma. Porque a consciência, ela está na gente, mas ela transcende ainda, né? Então ela não pode estar dentro do cérebro, ela está na alma. E a nossa alma está com a gente, mas ela nos transcende, né? Tem essas pessoas que tiveram essas experiências pós-morte, né? E a inteligência artificial difere do homem assim, absurdamente. Por quê? Porque elas não têm a identidade da autoria, né? Ali é uma coisa, um raciocínio lógico. Né? Até aí, tranquilo? Essa nossa alma, assim como quando a nossa alma sai do nosso corpo e o nosso corpo morre, esse nosso organismo espiritual precisa da graça santificante, senão ela morre. O organismo espiritual, ele precisa daquilo da forma para ela, que é a graça santificante. Se nós matarmos a graça santificante, o que acontece? A nossa alma morre. Né? Então, como é que a gente mata a graça santificante? Através do pecado mortal. Quando a gente peca mortalmente, a gente perde a graça santificante. Porque a graça santificante é o batismo. E se a gente não recuperar a graça santificante, esse organismo espiritual, que é o que deveria estar no caminho da salvação, ele sai do caminho da salvação. E aí vai para o inferno. A graça santificante é a bênção de Deus. Seria assim? Como uma espiritualidade. Mas ela é uma graça, né? Ela é uma graça. Tudo é graça, né? Tudo que nós, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tudo é graça. Para qualquer ato humano nosso, ato humano, a gente precisa da ajuda da graça. Deus dá uma graça, chama-se graça atual, né? Então,
para qualquer coisa, até para você pegar a Bíblia, nem que seja para você não ler, mas para você abrir ela, precisa da graça, precisa de uma graça. Essa graça santificante é uma graça também, só que ela é uma graça infusa, que não depende da natureza do homem, não depende da tua vontade, ela é uma coisa automática. É na hora do batismo, você recebe automaticamente. Não tem como não receber. A não ser que eu só faço um batismo que não faço dentro do ritual da Igreja Católica. Né? Se batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, claro, batismo do Buda, do Mao Tse Tung e o Zeribon, ele não vai receber essa santificante, entendeu? Batismo de Maomé, Buda, ele não vai dar certo. A fórmula não fechou. Agora, se tu batiza, o padre, né, o diácono, o ministro, usa a fórmula certinha, é automático. Não tem que querer, eu não quis ser batizado. Não tem que querer. É infusa, é uma graça infusa. Certo? Que é o que vai dar vida para o teu organismo espiritual. Sem o batizado e sem a graça infusa da graça santificante, não tem como ir para a graça. Leonardo, se essa graça santificante é dada no momento do batismo? Não, como tu falou antes. Não, isso é da nossa alma. A nossa alma é infundida, Deus cria a nossa alma no momento da concepção. A alma. Depois a alma, quando a pessoa nasce e vai ser batizada, Deus infunde. Agora nem. Não, porque eu não sei se vocês entenderam que foi a graça santificante que gera esse organismo sobrenatural. Assim, quando tem a concepção, o óvulo espermatozoide, quando ele entra em contato, ali Deus infunde a alma. Foi o que eu falei do auzinho de luz que tem, entendeu? Ali infunde a alma. Essa alma é uma alma que todas as pessoas têm. É o que diferencia nós dos animais, é o que diferencia nós. É o que nos assemelha a Deus, em certo aspecto. E o que alimenta essa alma, tu disse, é a graça santificante. O que vai dar a vida para esse organismo espiritual, porque o organismo espiritual é o que vai se salvar, é o que vai se unir a Deus. É o que vai ter o conhecimento de Deus. Daqui vai ficar mais claro quando eu falar das virtudes e dos dons. É esse organismo. Se você não foi batizada, você tem a tua alma, mas ela não é um organismo espiritual. Pois era isso que eu queria saber. Não, e aqui eu ia falar para frente, mas eu vou perguntar agora, né? Eu tinha minha dúvida. Eu não sou batizado, eu não fui batizado, ou eu estou em pecado mortal, eu não sou um organismo espiritual. Eu sou um ser humano natural, com a minha inteligência, com a minha razão, com a minha vontade, livre-arbítrio. Só que eu não sou. Eu perdi a minha vida espiritual. Perdi a vida espiritual. Entendeu? Porque no pecado mortal você perde o quê? A graça santificante. E é a graça santificante que dá vida para o organismo espiritual. Cujo sujeito é a própria alma, essa que nós falamos antes dela. Que a gente que decide se a gente vai salvar a nossa alma ou matar Um ela. pouco a gente decide, um pouco a gente decide mesmo. Um pouco não, um pouco sim, né? Esse organismo espiritual, ele conhece Deus por três maneiras, por três vias. O conhecer Deus é se unir a Deus, é mesmo o conhecer e o se unir. Para Deus é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. E para nós, o conhecer Deus é se unir a Deus. Se você tiver uma vida espiritual. Nós temos três maneiras de conhecer a Deus, ou de nos unirmos a Deus. Normalmente, um organismo espiritual, ele tem que ter essas três maneiras. A primeira é que quando a gente usa só a razão natural. A gente olha para a lua, olha para o céu, olha para a flor, olha e diz, Deus está aí. Não é possível que isso aí tenha sido criado, foi criado do nada, mas isso não tem uma causa por trás, uma causa primeira por trás. Né? Então, naturalmente, a gente já falou, né? A gente conhece as coisas pela criação, né? Mas isso a gente conhece, o Mateus conhece. Por trás disso aí tudo é que uma força sobrenatural. Né? Tem gente que acha que é o Big Bang, que é a explosão, mas se for para pensar, mas importava, aquela partícula estava ali, explodia, importava, não tinha uma causa. Né? Bom, então a causa... dizia, né, que a primeira Bíblia é a natureza. A
primeira Bíblia é a natureza, porque ali está manifestado Deus, né? Sim, exato. Né? Até porque a Bíblia veio depois da criação, né? Quando Moisés escreveu a Bíblia, a criação já existia ali há muito tempo, né? Moisés não escreveu a Bíblia e daí depois Deus criou o mundo, né? Não, cara. Primeiro, né? Tem gente que acha que não, primeiro veio a Bíblia, depois começou tudo daí. Né? Primeiro veio a criação. A criação é anterior à Bíblia. E anterior a Moisés também. Anterior ao Pentateuco. Então esse primeiro é o conhecimento natural, todos nós temos. E o organismo espiritual também. O segundo é através da revelação. A revelação, ela mostra aquilo que nós não conseguimos pela razão natural. E quando a gente aceita a revelação, isso nos dá uma união moral com Deus. União moral. Por quê? Porque você pensa assim, poxa, nós pecamos na Adão. Somos pecadores. A porta do céu estava fechada. Aí Deus, por amor, mandou Jesus Cristo, né? Encarnou o Verbo, se encarnou, Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou um monte de coisa para a gente, nos revelou que tinha o reino de Deus, nos revelou que tem o céu, revelou que tem a Trindade, nos deu a Virgem Maria, a intercessora. Ele falou que ia ressuscitar, ele ressuscitou mesmo. Então, esses caras falaram tudo isso, então tem que ser verdade, não é possível. Moralmente eu admito isso aí, tenho que admitir isso aí. Isso é um conhecimento de Deus, conhecimento moral, né? Eu tenho a obrigação de conhecer isso, de acreditar nisso aí, né? Então esse é o tipo de conhecimento. Agora tem um outro conhecimento que os teólogos falam que é o conhecimento físico, que a união com Deus então se dá moralmente pela revelação. Se você é católico, você acredita em Jesus Cristo, você vai ter acreditar nele, vai ter fé nele, vai ter a esperança, vai amar ele. Então, isso vai te dar uma união moral. Só claro, tu tem que estar com a graça santificante. Nós estamos falando de gente, de quem está com a graça santificante, não estamos falando de quem está em pecado mortal. Quem está em pecado mortal não tem nada disso aí. Certo? Então, essa maneira moral. Mas tem uma outra maneira que ela inicia um pouco à frente nesse caminho da salvação. Que os teólogos chamam de contemplação infusa. Marcos escreve aí, contemplação infusa. Isso é contemplação natural, né? Agora contemplamos os mistérios, o primeiro mistério, o segundo mistério, isso é uma contemplação natural. Você imagina Maria Cristo, você vai usar o texto, né? Está contemplando naturalmente, questão. Mas tem uma outra contemplação, que é uma contemplação infusa. Essa contemplação infusa, ela está no caminho da salvação. Ela está na ordem natural. Que ela começa na iluminação. Então você tem a fase purgativa, vou ver mais para frente, vamos falar fase por fase, a fase purgativa, depois tem a fase iluminativa e a fase unitiva. Esse conhecimento por união direta, física com Deus, união física, começa na contemplação infusa. A contemplação infusa começa na vida iluminativa, com a purificação passiva do Espírito. Na fase purgativa, você só uma certa. Na fase purgativa, nós temos a purificação ativa da parte sensível e da parte do Espírito. Isso se dá pela nossa vontade e pela graça. Então, é o cara que decide não ver mais vídeos de sacanagem na internet, é o cara que decide não beber mais, é o cara que decide fazer jejum, é o cara que decide não trair a esposa, se desapegar dos bens, se desapegar da família, se desapegar do filho, se desapegar. Isso é uma fase purgativa, ativa, é a fase dos iniciantes. Isso depende da nossa vontade e depende da graça santificante e da graça atual. E depende também das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo. Por quê? Porque as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo nós recebemos junto com a graça santificante lá embaixo.
Só que nós, isso da graça edificante, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo são segredos. Está muito ali no batismo, na criancinha, né? Está muito estágio inicial. Ela está em fase de germinação. E é ao longo do tempo que essa graça edificante vai aumentando em qualidade, não em quantidade. Essa graça edificante vai aumentando as potências desse organismo espiritual, que são as virtudes, e o dom do Espírito Santo vai aperfeiçoar as virtudes. O sacramento do Crisma, por exemplo, às vezes a gente é uma interpretação minha. Parece que a gente entende que aí a gente vai receber os dons do Espírito Santo, mas não, né? Não, é batismo. A verdade é, de fato, é mais ou menos essa linha que tu falou, é a potencialização do nosso próprio batismo. Né? Então, eu não sei se é isso, Luiz. Eu acho que é a conscientização do problema. Eu acho que é a conscientização. Né? Porque lembra quando eu falei para ti que o Espírito Santo lá no sopro, tem uma coisinha que com esse sopro, uma das consequências foi nós ter consciência de nós mesmos? Porque antigamente fazia-se o batismo junto com o crisma, né? Só que agora ele separou, por quê? Porque, bom, lá a criancinha com uns 30 dias, ela não tem consciência de nada, né? Mas a graça está sendo infusa, porque ela é uma graça, a graça edificante é infusa. Tem gente que diz assim, mas a criancinha não sabia que está sendo batizada. Não interessa. Porque a graça não depende dela saber. Porque a graça é infusa. É o Espírito Santo que infunde na alma a graça edificante. A graça edificante é como se fosse uma árvore que você põe um enxerto nela. E essa árvore, então, ela ia dar frutinhos. Quando você infunde, quando você faz um enxerto, tem uma laranjeira. A laranjeira dá umas laranjinhas. Aí tu pega uma laranja de umbigo, enxerta na laranjeira, não vai ter umas laranjonas? Então, se eu sou o meu ser, eu tenho as minhas virtudes. Quando eu quando eu recebo um enxerto que é a graça edificante, as minhas virtudes vão ser muito mais acentuadas. E se eu recebo além disso, eu recebo os dons do Espírito Santo, então as minhas obras vão ser maiores. Entendeu? É um enxerto. A contemplação infusa, que eu estava falando para vocês, está nesse caminho. E a contemplação infusa, ela quando nós nos salvarmos, todo mundo vai salvar. Quando nós nos salvarmos, nós vamos ver Deus face a face. Nós vamos enxergar Deus como Ele se enxerga. Vamos ver a essência de Deus, como Ele se enxerga, e nós nos vamos enxergar como nós nos enxergamos. Quer dizer, que aquela consciência do Espírito Santo assoprada, ela vai se aperfeiçoar na salvação. Eu vou ter consciência não só de mim mesmo, mas de Deus. Isso, sob o ponto de vista, vai ser mais perfeito lá do céu. Porém, na contemplação infusa, que é um dom de Deus, nós vamos conseguir começar a ver Deus face a face, em vida. Só que, obviamente, de uma maneira muito obscura, muito apagada, como se você olhasse um espelho, aqueles espelhos antigos, assim, que não enxerga nada, como se tivesse que pentear o teu cabelo e olhar para a janela lá. Vai se enxergar e vai. Além da razão, da lógica, da moral e da contemplação infusa, não sei se seria um quarto elemento, ou onde se encaixaria, por exemplo, quando cai a ficha para alguma coisa, às vezes uma pessoa nem é da igreja e Deus dá um chamado, o cara está no crime, alguma... Isso aí é fruto da graça atual. Não é a graça edificante. Porque a graça edificante não tem. Se encaixaria aqui isso. Deus dá a graça atual para que de alguma maneira ele consiga enxergar um pouquinho de luz. Graças a Deus.
é uma forcinha. Mas É uma forcinha. todos, Só né? que não podemos esquecer do que existe uma outra coisa dentro da teologia moral, que é o vício e a virtude. Se você está muito no vício, Deus vai te dar aquela luzinha e você não vai enxergar. Tu não vai usar e vai continuar isso. Entendeu? Agora, tu pecou, fez pecado mortal, coisa tal, tentou a esposa, coisa tal. E aí, tá, mas tu tá no caminho, né? Tem tuas virtudes. E aí tu pecou mortalmente. Então você tem mais condições, tu já tinha uma vida virtuosa, né? Então tu tem mais condições de usar a tua consciência, aquela infundida do sopro, e dizer assim, que merda que eu fiz. Agora, pega um cara, está no crime há 20 anos, matou 3 ou 4. Deus está dando a graça atual para ele. E a consciência dele lá? Ele está morto. Mas pode, né? O cara no último momento lá se converter. Claro que pode. Mas é difícil. É que nem aquela história, no último momento lá no meu leito de morte eu vou fazer uma confissão com o pecado. Deus vai te dar uma luzinha, mas essa coisa pode ser fraca ainda, você não vai ter condições. Exceção Dimas, né? O bom ladrão, né? É. Deus, aquilo não foi uma coisa natural dele. Deus deu a graça para um e para outro, a graça atual ali. Só que um estava tão viciado que ele não usou a graça atual. O outro, de repente, estava em melhores condições. E aí usou. Entendeu? É que nem uma criança que está chorando, diz assim, não, tem está dando barulho. Eu vejo das minhas lá, tem a pequenininha lá com 1 ano e meio. Eu falo da Adriana, ela não tem condições agora de entender isso. Precisa de uma certa sensibilidade, então, assim, Mas é uma certa abertura, assim. É. Porque quando falou da razão ali, ó, a gente conhece Deus pela razão, né? Nós conhecemos Deus pela razão. Inclusive, nós conhecemos Deus pela razão bem nitidamente. Nós conseguimos formar imagens de Deus super nítidas, né? E conseguimos formar conceitos de Deus muito nítidos. Mas isso não é Deus. Isso não é Deus. O velho barbudo. Você está num trono. Isso não é Deus. Né? Ah, Deus é amor. Sim, isso é alguma coisa de Deus. Mas Deus não é amor. Deus é amor e tudo mais. Muito. É o amor perfeito. Você consegue imaginar um amor perfeito? Não é uma florzinha que é um amor perfeito? Não consegue. Entendeu? Eu vou dizer assim, Deus é amor. Sim, é amor. Mas isso ainda não é Deus. Porque esse amor você tem nem noção do que é. É que ele diz assim, Deus é perfeito. Isso não está dizendo nada. Porque você não consegue abarcar o que é a perfeição absoluta. Acho que a gente só vai ver quando morrer e tiver face a face. Exatamente, aí está. Então, pela razão, tu conhece Deus aquilo que Deus não é. Então, os teólogos dizem que tu conhece Deus por aquilo que ele não é. Né? Nunca viu isso aí? A gente conhece Deus por aquilo que ele não é. Né? Deus não é isso, né? Deve ser uma coisa que eu não consigo abarcar. Agora, pela contemplação difusa, você vai ter Deus muito apagado, mas é o que Deus é mesmo. Vai pegar a essência de Deus. Que vai se aperfeiçoar essa contemplação difusa, que começa na via iluminativa, ela vai se aperfeiçoando na via unitiva. Né? E muito mais, então, quando você for salvo, tirar para isso. Aí você vai. Para mim, parece que Deus é um quebra-cabeça, assim. Com o passar do tempo, cada vez eu consigo encaixar uma pecinha, mas ele falta milhares de Sim. É porque Deus não é isso. Né? É. Deus no final não é isso. Né? Deus ele é uma presença invisível. Não, mas a construção dele. A gente tu quer usar essa. Vai Quanto mais a gente busca conhecer, Parece que mais falta para acabar. mais pesa. Mas assim, comparação ao que tu não sabe, tu sabe já, mas não gosta de sabe. Isso é o assunto. Então a graça santificante ela é o germe, ela é o germe da contemplação infusa que vai resultar na nossa união com Deus. E isso é um caminho que nós podemos ter aqui na Terra. Essa visão face a face, essa visão que nós vamos ter perfeitamente na glória. Então, com o caminho da salvação, com a graça santificante, com as virtudes infusas, com os dons do Espírito Santo que aperfeiçoam as virtudes infusas, nós conseguimos então, já aqui na Terra, ver Deus face a face. Porém, não conforme a razão, mas conforme essa forma muito obscura. Certo? Aí? Vamos falar um pouco das virtudes.
Eu não vou falar em cada uma das virtudes, porque isso não é o que vai, não é algo que te dá, é se dá o discurso é dar uma visão geral sobre as coisas. Né? Nós temos as virtudes atuais, aquelas que nós no dia a dia, todos os seres humanos têm as virtudes, todo mundo tem virtudes, são as virtudes morais habituais, todo mundo tem. Todo mundo que vê uma velhinha caindo lá na rua, vai lá, vai te ajudar, todo mundo vai pra tua porta lá, vai dar pede comida, tu tem que dar. Todo mundo é bom, precisa claro, né? Mas ele era tão bom, né? Eu disse, claro, né? Mas ele era tão bom, velhinho lá, né? Tão bom. Só que o que vai interessar para nós é esse organismo espiritual, que ele está vivo ou está morto. E nós temos as virtudes infusas, então. As virtudes infusas, nós recebemos ela junto, lá no batismo, junto com a graça santificante. E conforme a graça santificante vai ganhando tamanho, em qualidade, não em quantidade, as virtudes infusas também vão ganhando, vão se atualizando cada vez mais, ficando cada vez mais fortes. A primeira virtude é a fé. A fé infusa, falando, né? Existe a fé natural. Você fala uma coisa para mim, eu acredito. A Adriana fala uma coisa para mim, eu acredito. O Rafael diz, a aula estava maravilhosa no colégio hoje, acredito. Meio na cama, eu não acredito. Mas tem a fé infusa. Qual é a diferença da fé natural e a fé infusa? As duas acreditam na revelação, acreditam na Bíblia, acreditam na ressurreição, acreditam na Trindade, acreditam que a Virgem Maria é virgem, acreditam que a Virgem Maria é imaculada, acreditam as duas. Um ateu pode acreditar em Deus, mas ele pode acreditar, ler a Bíblia e dizer, eu acredito que Jesus Cristo era um bom homem, ele ressuscitou. Ele pode acreditar nisso aí. Um maçom acredita nisso aí. Um comunista acredita nisso aí. Então quem difere? Nós que estamos no seio da Igreja Católica, fazemos parte do corpo místico. Qual é a diferença nossa? Se eles também têm fé em Cristo. Um protestante pode ter fé em Cristo. Eles têm, né? Qual é a diferença nossa então? Porque a fé infusa te dá o crer e o aderir. Aderir. Tem que aderir àquilo que você crê. A fé infusa e ela faz com você adera. Adira? Não, eu acho que até adira mesmo. Faz com que você. Eu vou aderir àquilo que eu acredito. Eu vou aderir. Adeira. Então não adianta você ter fé. Não adianta você ter fé na Trindade, existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Existe Jesus Cristo. Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Existe um exemplo clássico de falta de fé infusa. Jesus Cristo na Santa Ceia instituiu a Eucaristia. E ele disse, isso é o meu corpo. Aí eu vou lá comungar e eu não acredito. Então, quem tem fé vai comungar acreditando que realmente ali é o corpo, o sangue e santidade de Jesus. Ali também. Leonardo, só que essa fé não, ela ali, ó, se ela não, ela pode ou não participar das emoções, aquilo que diz Santa Catarina de Sena, né? É a decisão, é a vontade, eu creio e não me guardo. Tanto que a Maria Francisca nos disse uma vez, se quando tu vai ir comungar, te vem a dúvida de que aquilo ali é Jesus, tu tira da cabeça, porque se Jesus dissesse ali, sou eu, tu caía desmaiada. Então assim, ó, ela não precisa participar das emoções continuamente, das emoções, porque a emoção é mais humana. Sim. Então é alguma coisa, eu creio determinadamente, mas eu não preciso assim, ó, sentir. Não, tem que obedecer.
Ou é para me crer e obedecer. É. Crer conforme aquilo que eu Porque creio. as virtudes infusas, Ai, que coisa pacificadora essa as virtudes infusas, elas. Isso é a essência. Sim, mas Ai, é isso aí. você não, assim, não é assim, tu vai lá comungar e aí tem sentido de justiça. Ela me falou a essência, elas duas. Tu entendeu? Porque isso te martiriza. Se tu disser, se é uma pessoa que é qualquer, ela não entendeu. Aí quando tu começa a entender, tu te assusta. Aí se tu me diz que eu tenho que ser assim, eu disparo. Entenderam? Vocês entenderam por que eu chorei? Guria, toda segunda-feira. Em público, Eu vou convidar. várias pessoas assistindo aquilo ali, estava em cadeia nacional. Quem cortou o vídeo? Que isso do sentimento é uma coisa importante. Eu sempre deixei bem claro que, eu sempre deixei bem claro que isso tudo não é uma coisa do sensível, não é uma coisa sentida. Porque você não está agindo, até pode agir, mas não está agindo no sensível, está agindo na tua alma, você não sente. Eu estou aceitando. Isso, está aceitando. Pois é, tá, aí fica assim, fica nessa aí. E agora vai entender melhor. Daqui a pouquinho. Mas eu vou falar agora para poder se encaixar melhor. Aí entra um outro treco que chama dom do Espírito Santo. Porque o dom do Espírito Santo serve para quê? O dom do Espírito Santo ele é menor que a virtudes infusas. Ele é menos do que a virtudes infusas. A virtudes infusas vem primeiro que o dom do Espírito Santo. Só que os dons do Espírito Santo, eles servem para adocicar, para você aceitar docilmente os próprios dons do Espírito Santo. Quando você recebe a Eucaristia, o Espírito Santo vai agir em ti, para você aceitar aquilo docilmente. Entendeu? Então você esteja todos os dias. Não vou pensar que não é. Você isso é um dom do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo, eles aperfeiçoam as virtudes infusas para que a gente aceite essa união com Deus de forma dócil. Sem fazer perguntas, sem dar resistência. Né? Se você está parado e vem na tua mente que você deve fazer, rezar uma Ave Maria, não é. Tu não, docilmente, não é rezar Ave Maria. Então, por que veio rezar Ave Maria agora? Não sei. Não precisa você questionar. Isso é um dom, uma entrega natural, exatamente. E isso é exatamente o que o pastor diz da providência. Você tem que seguir a providência divina. O que é seguir a providência divina? É por as potências da tua alma, que é vivificada pela graça santificante, por as potências das tuas virtudes, fé, esperança, caridade, temperança, blá blá blá, unidas pela graça santificante, pelos dons do Espírito Santo, e a partir daí você segue a providência divina, docilmente. Entendeu? Então a fé tem que ter essa aderência. Não adianta tu ter fé e você não ir na missa, você não confessar teus pecados, você não ter consciência, você não ir na Eucaristia, você não fazer nada disso aí. Aí é uma fé uma pseudo-fé. É uma fé, entendeu? A esperança é a esperança, quer dizer, eu vou acreditar então, pela minha fé, pela minha docilidade, pelo dom do Espírito Santo. Se vocês forem olhar ali, ó, para cada dom, para cada virtude tem um dom correspondente, né? Então vocês vão ver que o dom da fé tem um dom que vai adocicar a minha fé, que é o meu entendimento. Eu entendo que a hóstia consagrada é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Entendo docilmente. Por quê? Porque eu tenho minha fé que está fazendo acreditar e aderir, e o santo que faz com que eu adira a isso docilmente. Faça adesão. Entendeu? Então, tem um dom de entendimento. Então, o dom do Espírito Santo, tu entende? Igual eu falei, tem o dom do entendimento, que é o dom do Espírito Santo, que vai agir na minha fé, para que eu acredite
E a brincadeira de forma doce, gente. Né? Inclusive é bom a gente pedir para aumentar a fé também, porque o demônio está. Isso, porque a oração é exatamente isso. A oração que a gente pede, que a gente ora, é exatamente para aumentar a graça. Deus me dá mais graça, me dá mais dons, para que as minhas virtudes fiquem cada vez mais doces, cada vez eu aceite mais sem questionar. Né? A esperança, então a esperança é o dom da esperança, olha lá, ó. A esperança, ó, é o dom da ciência, quer dizer. A minha ciência, a minha inteligência, as coisas eu vou pôr o quê? Nas coisas terrenas ou vou pôr nas coisas que Deus nos revelou? Né? Nas coisas que Deus nos revelou. Então, vou estar no reino de Deus, vou estar na ressurreição dos corpos. Né? Depois tem a outra, a caridade. A caridade é a virtude teologal mais importante. Ela é mais importante que a fé e que a esperança. Quando as pessoas dizem assim, a fé salva, Jesus disse lá, né, a tua fé te salvou, mas isso é interpretado. Eu não vou interpretar agora. Quando diz, a fé salva. A fé ajuda, mas o que salva é a caridade. Né? Por quê? Porque a caridade é a única que permanece do momento do batismo até o céu. Lá no céu vai ter a caridade ainda, vai amar a Deus ainda mais perfeitamente. Lá no céu tu vai ter fé e esperança, não precisa mais. Entendeu? Precisa só até a morte. Até a morte. Então, Jesus Cristo tinha fé e esperança? Não tinha. Ele tinha caridade. Jesus Cristo não tem fé. Ele acreditava em mim. Ele já era Deus. Ele tinha esperança. Porque esperança é esperança de uma coisa que tu não tem agora. Então, Jesus Cristo não tinha esperança do reino de Deus. Ele já fazia parte de Deus. Eu sou o reino de Deus. Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre isso, a castidade. Que fala que ainda não falasse ali do nome, dos Exatamente. 13. Em João, Coríntios. Paulo. Exatamente. Então, A caridade é o amor ao próximo. não, a caridade é o amor a Deus e ao próximo. Eu consigo trocar. Porque tem gente que diz assim, ai, fulano é caridoso, porque ele ajuda as pessoas. Aí tem que ir lá no que eu estou falando agora. Tá, ele é caridoso. Mas quem está falando de caridade é ele, natural, pessoa humana, natural, ou é esse organismo espiritual? Ele tem que dizer assim, essa pessoa, tu está julgando, mas tu está pensando assim, essa pessoa tem o organismo espiritual dele, está vivo ou está morto? É segundo as intenções. Porque a caridade, a fé, a esperança, a temperança, ali, ó, a justiça, a fortaleza, quem tem a vida espiritual viva e tem a morta. Entendeu? Eu fiquei muito interessante porque, por exemplo, os espíritas, eles fazem caridade, vocês são lá, né? Essa caridade, assim, natural. Os maçons fazem, mas a gente tem que entender que a caridade é o amor de Deus, né? É amor a Deus, amor a Deus. Não, por exemplo, ele nos chama a caridade, a viver a caridade, é amar como Deus nos ama. E é uma coisa sem que saber que tu seja pecador, que tu seja, né? É incondicional. Sim. A gente às vezes ama porque tu não, porque assim, ó, ele faz o bem, mas sem condições. Porque assim, ó, o que a gente tem que entender que essas virtudes infusas, elas são infusas por Deus, e Deus só vai infundir quem tem a graça edificante, quem não tem mais, Deus não infunde. Deus vai dar a graça habitual, é outra coisa. Entendeu? Aqui tem anotado lá do dia 4 de setembro do ano passado. A caridade é a disposição interior de voltar minha vida a Cristo. Sim, sendo coisas que é isso. Depois tem as outras ali para vocês. A esperança, o dom da ciência, das virtudes morais, infusas também. Então tem a prudência. A prudência é a principal das virtudes. Todas as outras virtudes morais infusas giram em torno da prudência. Porque é a prudência que faz o meio de campo de todas as outras. Né? É o livre-arbítrio também, né? Sim, aqui tudo entra também. Nosso livre-arbítrio e nossa inteligência, livre-arbítrio
sem mais nem entrar aqui. Então, na verdade, se a gente tem nós como indivíduos, nós temos a nossa parte natural. Essa parte natural, ela é a base da nossa existência. Elas devem ser ordenadas, a parte natural, a nossa caridade, a nossa fé, a nossa virtude, essas coisas naturais, elas devem ser ordenadas. Porque nós podemos jogar fora nossas virtudes naturais, né? Como homem, que todos os homens têm, né? Elas estão na base. Só que elas têm que estar ordenadas às virtudes infusas e aos dons do Espírito Santo, né? E essas aí têm que estar ordenadas à graça santificante e a Deus, ao Espírito Santo, a Deus, né? Para terminar, quando a gente naturalmente nós fazemos as coisas, por exemplo, eu escrevo um texto, eu faço uma cadeira, eu faço uma comida, eu saio de casa, vou trabalhar, tenho os doentes, outros dão aula, isso são obras, né? Isso são operações. Quer dizer, a gente usa a nossa razão, a nossa inteligência, a nossa vontade, nosso livre-arbítrio natural e fazemos nossas obras. Damos comida dos pobres, limpamos nossa casa. Só que a vida espiritual não é dessas obras que ela está falando. São outras obras. O organismo espiritual, quando ele põe em ação as suas potências, que são as virtudes infusas, turbinadas pelos dons do Espírito Santo, isso vai resultar em obras. Quais são as obras? Ele está falando. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. As 3 primeiras bem-aventuranças são as 3 primeiras obras, frutos das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo correspondentes, que estão na via purgativa. Na via purgativa, nossas obras desse organismo espiritual são essas 3 aqui. Os pobres de espíritos são os humildes. Os mansos, então é ser humilde, é ser manso e chorar pelos pecados cometidos. Isso está dentro da via purgativa. São as nossas obras da via purgativa. Quando a gente está na via iluminativa, o Espírito Santo vai agir mais fortemente, ele já está agindo, mas na via iluminativa, com a purificação passiva, né? Deus purifica. Depois a gente vai ver esse pessoal, é a noite escura lá que fala São João da Cruz. Então, na via iluminativa são essas 2 obras aqui, ó. A justiça, né? Bem-aventurados quem for de justiça, de justiça. E bem-aventurados os misericordiosos. A justiça e a misericórdia, elas estão sempre juntas. Elas estão na via iluminativa. E na via unitiva, aí sim, bem-aventurados os puros de coração. Quer dizer, é os puros de coração que vão estar unidos lá a Deus, lá na substância de Deus. Então, o puro de coração vai refletir a Deus, não como um espelho, mas vai refletir Deus. Quanto mais puro de coração, mais você vai estar unido a Deus, mais você vai conhecer Deus. Porque Deus vai se mostrar para você. É como uma luz, a tua alma é uma luz, a tua alma é um espelho, e a luz de Deus passa e avança. Porque você também vai ser a luz do mundo, né? Então a luz passa. Se o espelho está muito opaco, a luz não passa. Agora, se está puro, quanto mais puro é o cristal, é o vidro, mais a luz de Deus passa. E mais você também vai ser luz. Os outros, né? Vai iluminar, né? Entendeu? Isso que é o puro de coração. Isso é uma definitiva. Bem-aventurados os pacíficos, né? Os discípulos de Jesus depois, né? Depois da ascensão, toda a evangelização deles, o próprio Pedro, às vezes caminhava à sombra do Pedro bravo. Né? Estava o Espírito que refletia a luz. E a última bem-aventurança, então, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor a Deus. Isso é na via unitiva, lá de cima. Na via purgativa, tu nunca vai ser um mártir. Não vai sujeitar a morrer por Cristo.
Tu vai depender da tua família, não posso morrer agora porque minha mãe é doente, não posso morrer agora porque meu filho é pequenininho, não posso morrer agora porque eu vivo preto, não posso morrer, eu tiro porque agora eu tenho que ir para minha casa, eu tenho meu carro para meu carro. A via purgativa, tu vai evoluindo até pontos de repente se transformar no Marte. Certo, gente? Eu acho que era isso aí, então, se vocês conseguirem entender o que é o organismo espiritual, já é uma boa. E daí a gente vai poder dividir assim, o que é a história da caridade natural e da caridade infusa. Né? Se você não tem a graça santificante, você não vai fazer a caridade infusa, não vai ter a fé infusa, não vai ter as virtudes infusas. O Espírito Santo não vai estar de Deus. Então tá. Vocês estavam falando dos gestos na missa. É. Eu posso dar um mini curso de 5 minutos? Pode. Ai, deu um bexirinho aqui. Pode parar. Um, dois, lá. Ficar na frente aqui pra. Parece, eu sou no meu lugar. Acabar assim.